Testemunho de casamento restaurado. Tudo começou quando nos separamos há 1 ano atrás e ele se envolveu com outra mulher. A maior culpada dessa separação fui eu e as minhas atitudes e comportamento independente e nada submissa às opiniões dele e escolhas. Faltava respeito e carinho entre nós. Já éramos casados há 10 anos e temos 2 filhos. Morávamos em Londres e fui para o Brasil deixando ele lá. Nessa decisão, ele se envolveu com uma pessoa que eu conhecia e isso foi muito difícil para mim. Quando começamos a falar de divórcio, foi quando encontrei o site do RMI e Deus começou a agir na minha vida. Entrei em depressão, fiquei 1 mês de cama, não conseguia atender meus filhos, tomava remédios e nada me ajudava. Até o dia que eu aceitei Deus de todo o meu coração e eu entreguei a minha vida em suas mãos, pedindo por mim, buscando a sua face, seguindo os seus ensinamentos para qualquer decisão. E comecei a conhecer um Deus que eu nunca tinha em minha vida antes. Ele transformou a minha vontade e pensamentos e eu comecei a lutar pelo meu casamento com ele. E fui melhorando ao ponto de curar-me sem precisar mais de ajuda exterior. Essa jornada foi a coisa mais difícil que passei em toda a minha vida, mas fui transformada de dentro para fora, e isso é um presente do Senhor. Tudo para mim, na palavra de Deus e nos livros, era novo, eu não conhecia e não seguia nada. Mas ler Provérbios todos os dias, entender como Deus vê os casamentos e como Ele quer que sejamos, me abriu para um mundo novo. A submissão e saber me calar são uma das coisas que mais preciso me concentrar. Mas o que tocou meu coração foi colocar o perdão em minha vida, para com o meu marido terreno e as pessoas à minha volta. Isso é divino e transformador. As horas mais difíceis foram quando eu via os meus filhos sofrendo com a falta do pai e vi ele em fotos com a outra, vivendo uma vida que era minha, e muito mais quando ela passou a viver na minha casa com ele e os filhos dela. Eu não conseguia entender como ele era capaz de cuidar de filhos que não eram dele. Todo esse tempo de separação foi marcado por muitas coisas ruins, mas me senti amparada em todo o tempo, mesmo nas vezes em que caía, e duvidei que isso poderia ser salvo. Tantos eram os ataques do inimigo, mas isso aumentou a minha fé cada vez que levantava e prosseguia com o meu amor pelo Senhor. O ponto de virada foi quando voltei para Londres, para que ele ficasse perto dos filhos. Já estava forte e tinha realmente aplicado o deixar ir em meu coração. E voltei porque ele achava que a vida para os filhos é melhor aqui. Tive que ter coragem, pois sabia que iria enfrentar pessoalmente toda essa destruição. Mas estava tão confiante que Deus estava comigo e independente do que acontecesse, seria a vontade dele. Quando chegamos, ele nos recebeu bem, mas estava arredio. Na primeira semana, vinha ver os filhos todos os dias, mas somente com ela. Só que durante o dia me ligava várias vezes. Parecia que seríamos amigos, mas de repente tudo piorou. Ele começou a discutir comigo por pequenas coisas e foram 2 dias difíceis realmente. Até que na segunda semana ele apareceu em um horário estranho e disse para as crianças que iria dormir com eles aquela noite. Foi um retorno inesperado, mas quando tudo piorou, eu conversei com o Senhor que suportaria tudo, pois esta era a forma ou o sinal que ele, de alguma forma, estava agindo. Eu recomendo todos os materiais que eu tive acesso, como os livros e os encorajamentos diários, que eu não fiquei 1 dia sequer sem ler e absorver o que Deus queria que eu aprendesse. Os testemunhos são muito importantes, pois alimentam a nossa esperança. Sempre que encontro alguém nessa situação, eu tento passar como busquei ajuda. Não importa como tudo está,
qual a dificuldade que estamos enfrentando. Quando entregamos os nossos caminhos ao Senhor e confiamos nele, tudo se resolve para o bem de retos e justos de coração. Sempre ame o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus é misericordioso e fiel com aqueles que o buscam de todo o coração. Mantenham sua fé firme e não desanimem, pois Ele sempre ouve o nosso clamor. Alessandra.